Então, eu vou começar com um sumário aí sobre o meu currículo, né? Assim como o Ivan, eu sou engenheiro naval formado pela Politécnica. Me graduei relativamente antes dele, né? Bem antes dele, mas em 1990. E de 90 a 94 eu trabalhei no IPT, e depois eu vou mencionar um pouco mais sobre o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e fiz um mestrado na Poli também. Tenho um doutorado pela Universidade de Tóquio em mecânica da fratura, né, mecânica dos sólidos e mecânica da fratura em particular. E depois, eu ainda trabalhava no IPT nessa época, mas aí apareceu a oportunidade de emprego na Embraer. Eu saí de São Paulo, fui para São José dos Campos em 99. E a partir de 2000, eu dei 2 disciplinas no curso do ITA. Uma de fadiga e mecânica da fratura linear e elástica, e a outra de fadiga e mecânica da fratura elastoplástica. Em 2011, eu tive que sair, e outras pessoas assumiram, e hoje quem é professor do curso, é concursado inclusive, o professor Mariano Arbelo, foi aluno meu, uma pessoa formidável, né? Também participo de alguns comitês, né, nacionais e internacionais na área. Eu trabalho bastante, trabalhei na Embraer em vários programas, hoje eu trabalho no escritório de engenheiro-chefe, e na realidade com vários programas também. A gente atua com várias frentes lá. E eu queria enfatizar, está no final aqui, para quem chegou agora vai saber, quem chegar depois talvez não venha saber, mas eu não sou engenheiro de ensaios, né? Existem pessoas na empresa e pessoas que trabalham em laboratórios, em universidades, tudo, que tem bem mais experiência cotidiana, né, com ensaios do que eu. Mas o que eu fiz até hoje foi propor ensaios, né, como engenheiro de estruturas, a gente propõe a necessidade de ensaios, a instrumentação. Aí o ensaio é realizado pelo pessoal do laboratório, que também são engenheiros com uma expertise bem interessante, a gente vai mostrar um pouco do que eles fazem aqui. E eu trabalho também depois como se fosse um input e um output, né? Eu trabalho com eu forneço a informação e eu recebo a informação de volta do laboratório, né? E trabalho com essa informação por vários motivos que a gente vai discutir aí. Como eu falei, eu sou engenheiro naval, o Ivan também, a gente discutiu um pouquinho isso antes, eu chamei de prólogo aqui, o ensaio de bola de pool. Eu tenho minhas dúvidas se algum de vocês já ouviu falar desse ensaio. É um negócio bem, ao mesmo tempo interessante e desinteressante, né? Quando nos meus primeiros anos de trabalho no IPT, eu fui designado para participar de alguns ensaios de bola de pool no Ceará, no Guarujá, perto de Santos, né? Onde havia uns estaleiros que faziam a manutenção desses navios, principalmente supply boats, né, de plataformas, né? Então eles limpavam o casco, mexiam com o motor, tudo, e depois, feito isso, a Petrobras exigia um ensaio de tração estática no rebocador. O cara simplesmente prendia esse cabo no porto, né, no cabeço, e dava potência máxima no motor, e você media essa tração, né, que deveria atender um determinado requisito para que a Petrobras aceitasse, através de uma célula de carga. E a coisa interessante, eu coloquei uma célula de carga aqui, é uma de 10 toneladas do lado esquerdo e uma de 300 toneladas do lado direito, né, nas ilustrações. A coisa interessante aí é que a gente carregava uma célula de carga, né, eu e o técnico, né, o técnico levava uma caixa com esse dispositivo dentro no aeroporto lá de Congonhas. E o negócio tinha mais de 30 quilos, a gente pagava excesso de bagagem, eu ficava perplexo, o que era aquele negócio de ferro com essa luva, como se fosse essa luva preta que você vê aí,
E, sabe, né, engenheiro recém-formado, tudo, não sabia das... Eu perguntei para o técnico, falei, o que que tem dentro dessa luva, não? O que tem dentro dessa célula de carga? Aí o cara falou, não tem nada. Essa célula de carga é uma barra de aço com 2 strain gauges, um de cada lado. Ele só mede a deformação da barra à medida que é aplicada a tração estática no rebocador. Perdeu a mágica, né, vamos dizer. Depois que eu vi que era simplesmente a barra com uma proteção, um dispositivo lá dentro, né, fiquei um pouco decepcionado. Mas isso é a última coisa que eu vou falar da área naval, né, do Bollard Pool. Era só uma curiosidade. E aí vou passar para o sumário do que a gente pretende apresentar hoje. Então, uma introdução breve sobre instrumentação e também falar a introdução à instrumentação em geral, a extensômetros em particular, e dentro dos extensômetros, que é onde eu vou falar mais, né, os strain gauges, né, que são extensômetros elétricos. E a respeito da instalação de strain gauges, né, vou falar um pouco da teoria, um pouco de tipos de strain gauges, e alguns pontos que a gente deve atentar. Bom, essa live ela foi motivada por alguém que tinha interesse ou curiosidade sobre o assunto, né? Então eu suponho que essas pessoas que sugeriram o tema, elas têm interesse em instrumentar alguma coisa, né? Então, à medida que você for fazer isso, eu tenho a intenção de dar algumas dicas, né? São esses pontos de atenção, algumas dicas e recomendações. E falar um pouco sobre a aplicação, no caso vou mostrar um exemplo de um painel, e alguns exemplos também de estruturas instrumentadas, né, alguns ensaios bem mais sofisticados. A gente vai chegar até um A380, né, o mamute, né, como o Ivan disse ontem. A primeira coisa que a gente vai discutir eu vou fazer ensaios, né? Eu vou explicar um pouco por que a gente ainda faz ensaios, e eu vou instrumentar uma série de coisas durante esses ensaios, né? E por que eu vou instrumentar? Alguns ensaios a gente instrumenta mais do que outros, alguns a gente tem uma atitude mais objetiva, né? Bom, meu ensaio é com esse propósito. Às vezes é um ensaio de certificação, eu só preciso fazer uma instrumentação mínima, né? Outros ensaios, eles são mais de desenvolvimento, às vezes eu tenho certas preocupações, então eu vou instrumentar com vou colocar mais coisa lá para entender melhor o comportamento da estrutura, né? Então, a primeira coisa que a gente vê na área aeronáutica é a validação de cargas. Existe um trabalho grande, né, de instrumentação, muitas vezes com strain gauges, né, em vários corpos de prova que as pessoas usam para entender melhor a distribuição das cargas na estrutura, né. Isso é um trabalho difícil, isso é feito também através de análise, mas também você pode validar isso através de ensaios, né? E também a avaliação, verificação do comportamento de uma estrutura real ou de um espécimen, várias escalas aí. Então, falando sobre várias escalas, é muito comum o uso do termo um building block, né? Uma pirâmide de ensaios ou um building block. E o que vem a ser um building block? Falando um pouco sobre ensaios, né? Esse é um exemplo de um block meio genérico, né? Por exemplo, aí de um avião da Airbus. É um conjunto de ensaios de várias complexidades e várias quantidades de corpos de prova. Então, por exemplo, na base da pirâmide, eu tenho muitos cupons, eu tenho muitos corpos de prova mais simples, né, de menor complexidade, e eu faço muitos ensaios com eles, né? Eu vou
criar uma base grande, uma base estatística, muitas vezes, né? Por exemplo, ensaios de allowables, né? Eles são feitos normalmente com cupons, com corpos de prova mais simples, e eu preciso de pelo menos 100 corpos de prova, por exemplo, para obter uma base representativa, né? Estatisticamente falando. À medida que vai aumentando a complexidade, eu vou diminuindo naturalmente o número de corpos de prova. E até que eu chego em um corpo de prova único, normalmente, dificilmente você vai ver uma empresa fazendo 2 ensaios full scale, né? No caso aí da Airbus, ela fez em segmentos, mas normalmente para uma fuselagem dianteira ela só fez um ensaio em escala real, porque a complexidade é muito grande, o custo é muito alto. Até hoje se faz, a maioria desses ensaios é realizada, existem frentes aí de esforços aí para redução da quantidade de ensaios, mas os ensaios ainda têm uma força muito grande no desenvolvimento de um produto aeronáutico, né? E junto com os ensaios vem a instrumentação, como eu falei. A maioria deles, desses ensaios, mais do que você verificar se a estrutura passa ou não passa, você quer obter outras informações, né? Então, uma delas é a validação dos seus modelos numéricos. Então, você faz um ensaio muitas vezes com a intenção de verificar, de validar, né, se o seu modelo de análise, o seu modelo FEM, ele está bem representativo. Elementos de barra, elementos de placa, elementos de viga, elementos sólidos, seja lá o que for, será que eles estão realmente representando o comportamento real da estrutura? Isso você normalmente vai validar através de um ensaio, né? E atendimento a vários requisitos, né? Eu citei alguns aí, essa lista não é exaustiva, né? O 25305 resistência e deformação, 25307 Proof of Structure, o 25571 é um requisito de fadiga e tolerância a dano, 25561, 562 são referentes a pousos de emergência, 563 a pouso na água, né, o ditching, 25903 para motores, e assim vai. Tem requisitos de ocupante, né, de cabine, então tudo isso, muitos ensaios, e esses ensaios normalmente vêm acompanhados de uma instrumentação. Essa instrumentação, então, ela se torna necessária para você medir cargas, deslocamentos e deformações. A partir das deformações, você mede as tensões. Isso a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, né? Então, alguns exemplos aí de instrumentação, né, antes da gente ir para os extensômetros, né? São 2 exemplos que eu peguei de um catálogo aí da internet, de uma célula de carga feita para ensaios em tração, e provavelmente aí do mesmo fabricante, uma célula de carga para ensaios em compressão. Então, o que eu tinha falado do ensaio de bola de pool, né, seria similar a essa célula de carga em tração, mas naquilo lá não tem essa geometria sofisticada que a gente vê aqui, mas é uma barra simplesmente sendo tracionada e instrumentada ao longo da sua superfície, né, para que você possa medir as deformações e estimar as tensões e, finalmente, as cargas, né. LVDT significa Linearly Variable Displacement Transducer, né. Também é um equipamento elétrico, né, de conversão de um deslocamento, né, que é medido no laboratório, para um sinal elétrico aí, que vai ser medido com precisão. E existem vários tipos de LVDTs, né,
alguns para medir distâncias bem pequenas e com uma precisão muito grande, outros já são hastes mais longas que são necessárias para medir hastes, até fios talvez, né, para medir distâncias maiores, né, deslocamentos maiores, né. Uma coisa importante é Oi, que Bia, o tio está um pouco ocupado agora, ele está na internet, fazendo mais live. Se quiser, mais tarde a gente se fala, tá bom? Põe no Tô com mudo saudade aí. de vocês. O LVDT, ele está medindo um deslocamento que, a princípio, Tá bom, né, beijo, tchau. caso linear elástico, ele deve medir o deslocamento final e depois ele vai medir o retorno para a posição inicial, né? Alguns dos requisitos de certificação, eles deixam que você volte, eles predizem, né, que você volte à posição inicial, que não haja uma deformação detrimental da estrutura. Alô? O extensômetro. Tudo bem até aqui? O Felipe, Ivan, tranquilo? O pessoal está me ouvindo bem? Porque eu não vejo vocês, né? Princípio. Ok. Tá. Então vamos falar sobre os extensômetros propriamente ditos, né? Extensômetro aí eu peguei uma definição da SM Metals Handbook. É um instrumento para medir mudanças de comprimento a partir de um comprimento de referência, através da aplicação ou através da remoção de uma força. Ele comumente é utilizado em ensaios de tração, também em ensaio de compressão. No caso aqui, eu peguei uma ilustração do livro do Dowling, que eu cito mais adiante, em que tem uma máquina de tração, uma máquina universal, né? E um corpo de prova de ensaio de tração também, bastante padronizado, hein? Um corpo de prova cilíndrico, e o que a gente chama de um clip gauge, né? Que é um tipo de extensômetro também, da MTS, né? Bastante utilizado localmente, né? Para você medir deformações em ensaios de tração. Só para ter uma noção, também a referência, eu havia mencionado o livro do Dowling, esse livro é muito bom. Nos meus cursos eu costumo usar como referência principal e recomendo para quem está participando da live aí, se tiver oportunidade de comprar o livro, né? As máquinas de tração universal, a partir da década de 40 e, por exemplo, MTS, no final da década de 50, ela desenvolveu essas máquinas de tração com loop fechado, e nos quais você pode aplicar carga, você pode aplicar um deslocamento prescrito, né, na máquina, e para você ter uma medida com muita precisão, né, da carga que está sendo aplicada e do deslocamento ou do deslocamento que está sendo aplicado, você precisa de medição também, né? Você precisa ter uma instrumentação dedicada ao equipamento, né? Então, por isso que eu quis mostrar esse esquemático aí de uma máquina de ensaio de tração em laboratório, que elas também fazem no laboratório, então você também faz um uso grande de extensômetros, né? Então, sobre o strain gauge, o strain gauge é o extensômetro mais popular, mais comum. Ele veio do desenvolvimento, né, de teorias aí. Em 1856, o Lord Kelvin carregou fios de ferro e cobre e percebeu que a resistência deles aumentava com a deformação aplicada. E no século passado, 1938, Edward Simons e Arthur Hood inventaram o strain gauge. Inclusive, eu deixei esse desenho, essa ilustração no fundo. Vocês veem o catálogo aí, o nome desse strain gauge, SR4, ele vem de Hood e Simons, que foram os inventores do strain gauge, né? Eu deixei também esse link do MIT,
esse Arthur Hood era um professor do MIT, e essa história que tem, que vocês podem ver através do link, ela é interessante, que o Hood, ele começou a mexer com os fios de cobre e transformou em um strain gauge rudimentar, e aí ele falou, puxa, eu vou fazer uma patente desse negócio, ele é muito útil, né, para medir deformações em ensaios estruturais. Aí ele vasculhou e viu que o Simons havia feito a mesma descoberta um ano antes, em 1937. Inclusive, vocês vão achar em algumas referências que o strain gauge foi elaborado em 1937. Aí os dois se associaram e depositaram a patente juntos, né, esses dois cientistas, né, americanos, né. E mais uma vez aí um legado, né, de um professor do MIT, né. E originalmente, então, os strain gauges eram feitos de fios de cobre, né, e depois eles passaram dos fios para o que é chamado de fólio, né, o foil, que é como se fosse um circuito impresso, né, o cobre ele é depositado sobre uma superfície, e dessa forma você consegue ter uma precisão muito maior e também uma redução de espessura, né, coisa desejável. E então esse seria um strain gauge convencional, bastante típico dos que a gente vê hoje em dia. Ele tem conectores de um lado aqui, né? Aí tem todo um circuitinho, vários filamentos, né, que vão fazer esse zigue-zague aí, para que tenha um comprimento total significativo, né, de forma que eu tenha uma resistência. E essa resistência, eu coloquei a equaçãozinha aí, a equação simples, linear, ela vai ser função de uma resistividade do material, e é dada pela resistividade vezes o comprimento, dividido pela área, né. No caso, você vai ter um comprimento, claro, os strain gauges são pequenos, mas dessa forma que você põe o filamento, o intuito aí, na direção longitudinal, é você deixar o comprimento ficar maior, né. E uma área, para um strain gauge impresso, né, em fólio, você vai ter uma área bem pequena, né, relativamente pequena. Então, eu tenho uma direção em que a resistência vai sentir a variação, né, eu vou sentir a variação de resistência, a direção longitudinal aí, então aumentando a deformada, eu vou ter um aumento da resistência. E na direção transversal, né, perpendicular, eu vou ter uma relativa falta de sensibilidade, né, por causa da construção, né, da arquitetura do strain gauge dessa forma aí. Alguns autores, inclusive o livro do Rourke, ele questiona um pouco isso, ele diz que também existe um pouco de efeito não desejável, né, de redução, um efeito de Poisson, né, de redução da largura do strain gauge, mas isso não é significativo. E da mesma forma que eu posso medir tração, eu posso medir compressão também, né, como está indicado aqui. E eu também posso medir flexão, né. No caso, eu posso ter uma viga, posso ter um strain gauge em cima, um strain gauge embaixo, cada um deles uniaxial, e eu posso ter mesmo uma chapa, tá? É muito comum, eu vou mostrar para vocês o exemplo depois, a gente instrumentar do lado de fora e do lado de dentro, porque pode haver uma variação aí ao longo da espessura entre os valores de deformação, tensão que a estrutura experimenta, né? Então é simplesmente colar um strain gauge de cada lado, simplesmente assim. Claro que eu posso ter algumas dificuldades, né, com o encaminhamento de cablagem, tudo, mas é desejável muitas vezes, né, se eu puder, eu verificar se o comportamento é muito diferente, né, devido à flexão nas fibras aí. Uma viga, isso é notório, é claro, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, o strain gauge não é um medidor de tensões. Ele é um sensor, ele sente a deformação na superfície. Mas é claro, no limite da elasticidade, a gente está falando em trabalhar com tensões elásticas, né?
através da lei de Hooke, eu posso correlacionar as deformações com as tensões, né, em várias direções. Então, aqui eu tenho um exemplo, a lei de Hooke para um plano, né, uma lei de Hooke bidimensional. A gente conhece desde do ginásio, né, sigma igual a E epsilon, né, em que E é o módulo de elasticidade, o módulo de Young, e o epsilon aqui, epsilon x, por exemplo, seria a deformação, né. Então, na matriz aqui, sigma x é igual a E vezes epsilon x. Essa correção aqui para o coeficiente de Poisson, ela se aplica mais à deformação plana, né? E mesmo assim, o coeficiente de Poisson é da ordem de 0,3, né? Então, 0,3 ao quadrado vai dar mais ou menos 0,09, né? Então, isso aí vai dar uma coisa bem próxima de 1. Aí eu teria, nessa lei de Hooke generalizada, eu teria sigma x com o correspondente epsilon x, sigma y com correspondente epsilon y, e a tensão de cisalhamento aqui, tal xy, com a sua deformação correspondente epsilon xy, né? E as transformações aí. Então, voltando ao básico, né? Strain gauges uniaxiais, eles simplesmente propõem a medir a carga de tração ou de compressão uniaxial, como se fosse um rod, né, uma barra. E ontem se falou bastante sobre estruturas em treliça, né? Vamos supor que você tem um avião que você quer fazer uma estrutura em treliça, a gente espera que a maior parte do comportamento da treliça seja realmente uniaxial, né? E se você for fazer uma medição de uma deformação numa estrutura treliçada, a gente espera que você coloque um strain gauge uniaxial simples assim, medir a deformação, a partir do qual, quer dizer, pelo sinal elétrico, né, ele vai medir a deformação, a partir do qual você vai obter, pela lei de Hooke uniaxial, né, o valor da tensão. Você pode ter também, como eu falei no caso daquela anterior, no caso seria duas fibras, né, superior e inferior. Aqui você pode colocar também um que é chamado de dual grid paralelo, dois strain gauges uniaxiais, né, em que eu teria uma carga axial, por exemplo, combinada com um momento fletor, né, e eu poderia verificar a diferença de deformação, né, ao longo aí da seção transversal, né, dessa viga, e ver se, claro, né, num exemplo tão simples, eu não precisaria instrumentar para saber, mas o que eu quero dizer aqui é que eu conhecendo o comportamento esperado da estrutura, eu sei como é que eu devo instrumentar essa estrutura para obter aquilo que eu espero, né? Então, nesse caso aqui, o que eu espero é um comportamento em flexão, então eu vou colocar esses dois strain gauges nessa arquitetura aí do dual grid paralelo, né? No caso. Então, eu posso ter também uma condição hidrostática, em que eu tenho níveis de tensão iguais, tanto no eixo x quanto no eixo y. Aí, sigma x vai ser igual a sigma y, ou sigma xx é igual a sigma y, que é igual a tensão principal 1, que é igual a tensão principal 2, né? E eu não teria tensão de cisalhamento nesse caso. E as tensões principais poderiam ser medidas através de um strain gauge posicionado dessa forma, como você vê na ilustração aí. Outro caso em que eu tenho tensão de cisalhamento, né, é um caso de torção pura, né, eu só tenho tensão de cisalhamento nesse caso. A deformação gama xy vai ser igual a 2 vezes a deformação epsilon xy, e a deformação epsilon xy pode ser medida em um strain gauge uniaxial posicionado a um ângulo de 45 graus em relação ao eixo ou em relação à direção longitudinal, onde um torque, né, um momento torsor foi aplicado, né, como está indicado na figura aí. Mais uma vez, é o que eu falo, você sabe que a sua estrutura vai ser sujeita à torção, então vamos instrumentar de uma maneira que o que eu vou medir seja condizente com aquilo que eu espero, né, na minha estrutura.
mais uma vez um estado biaxial. Aqui já a gente começa a falar em roseta, né? As duas direções principais seriam conhecidas nesse exemplo. Então eu teria uma roseta retangular com dois elementos posicionados, alinhados, né? Com o que seria a direção de deformação principal máxima e de deformação principal mínima, né? Epsilon 1 e Epsilon 2. E as duas estariam paralelas aí, um estado de tensão biaxial. Observe que eu estou sempre falando de superfície, né? A maioria desses métodos de instrumentação, eles possibilitam que eu tenha uma visão precisa das tensões e deformações, né, das deformações, mas na superfície, não dentro da... Se eu tiver uma estrutura sólida muito grossa, eu não consigo instrumentar internamente, né, com esses recursos. Eu consigo instrumentar superficialmente. Também uma roseta genérica aqui no caso. Essas são as mais comuns, né? Ela, aqui no caso, eu estaria com ângulos aí de alfa A, alfa B e alfa C. Seriam 22 graus e meio, 45 graus, 67,5, né? Alfa A, alfa B, alfa C. É um exemplo de uma disposição de roseta, né? Que é um strain gauge comum que você acha aí no mercado. Mas ele também poderia ter disposições diferentes, poderiam estar separadas, né, em ângulos de 120 graus uma da outra. E como é que funciona isso? Eu coloco 3 rosetas, eu consigo entender um estado de tensão plano mais genérico. Vamos dizer que eu não sei a priori qual é o meu campo de tensões e direções principais. Eu preciso ver através de uma instrumentação. Então eu vou colocar uma roseta. E como é que funciona isso, né? Aqui a gente tem algumas equações aqui que vão nos ajudar, mas é tudo equação de elasticidade, são equações relativamente simples, né? A gente tem a deformação medida no extensômetro A, no extensômetro B e no extensômetro C, né, no strain gauge C, uniaxiais. Então eu tenho εA, εB, εC. E da mesma forma eu conheço os ângulos alfa A, alfa B e alfa C. Então eu tenho um conjunto de 3 equações e 3 incógnitas, né, em que as incógnitas vão ser a deformação εxx, εyy e gama xy, né? E as demais informações são conhecidas. Eu vou obter essas 3 informações e vou colocar num sistema de equações para obter as deformações principais, epsilon 1, direção principal 1, como função de εxx, εyy e gama xy, né? E epsilon 2 da mesma maneira, a principal máxima, a principal mínima. Tem uma troca de sinal aqui, você está vendo, né? E também eu vejo o ângulo, esse ângulo θ aqui seria para a direção principal, não tem nada a ver com a posição dos strain gauges, né? E aí eu volto para a lei de Hooke, que a gente havia falado antes, né? Eu conheço as deformações principais, eu obtenho as tensões principais sigma 1 e sigma 2 aqui, né? Eu, nessa altura, estava pesquisando o assunto, achei esse site na internet, queria compartilhar com vocês. Achei bacana o exemplo que o cara colocou aqui, né? Tem vários exemplos, aliás, né? ecourses.ou.edu. Não sei o que é isso, mas depois, com mais calma, vou dar uma olhada quem é essa pessoa que generosamente colocou essas informações todas na internet. Então, é um exemplo bacana, né? Você tem uma espécie de uma maçaneta aqui, um componente em flexo-torção, em que na fixação eu teria um momento fletor máximo, eu teria um momento torsor, e eu teria, por exemplo, posicionados aqui 3 strain gauges. Eles estão entre si, nesse exemplo, eu tenho ângulos de 120 graus entre um strain gauge e o outro. E eles têm deformações conhecidas, por algum motivo o camarada mediu, né? Tem deformações conhecidas, εA, εB, εC. A partir daí, eu não pus o resto do exemplo, né? A gente ainda tem bastante coisa para ver, mas são conhecidas as propriedades do material. Através dessas deformações, eu usaria o sistema de equação do slide anterior, né?
e obteria, por exemplo, epsilon xx, epsilon yy, gama xy, epsilon 1, epsilon 2, sigma 1, sigma 2, e finalmente eu poderia obter, através do momento fletor, através do momento torsor, o valor de P. A incógnita aí é quanto vale o P, que foi responsável para causar tanto a flexão na base, quanto a torção, que foram identificadas através dessas medições com os strain gauges. Bem legal o exemplo, e existem outros exemplos nesse site também, tá? Bom, mais no final aqui do tema de extensômetros, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre a deformação e o sinal elétrico que ele mede, né? Existe um gauge factor, que o gauge factor, na realidade, ele pode ser obtido analiticamente através daquela equação que eu mostrei antes, que mostrava resistência versus resistividade do material, derivando aquela equação, tá? E você vai verificar que um gauge factor obtido analiticamente vai ser igual a 2, tá? Mas um gauge factor, ele é dado pela relação ΔR sobre R dividido por ΔL sobre L, ou seja, variação da resistência sobre resistência dividido pela variação do comprimento pelo comprimento original, que é a deformação epsilon, né? E, como eu falei, a maioria dos strain gauges, ele teria um gauge factor igual a 2, ou se não, se for um valor próximo de 2, que depende da calibração, eu pus um exemplo aqui, uns strain gauges que tem no mercado aí, né, dessa marca aqui, em que aparece pequenininho aqui, não dá, é difícil você ver, 2,08, mais ou menos 1% é o gauge factor que você precisa trabalhar com esse strain gauge calibrado aí. Então, é um fator importante para fazer uma ponte entre a aquisição, né, da deformação e a resistência que vai ser medida. Um outro conceito importante é a ponte de Wheatstone, para medições de strain gauge. As medições que a gente faz, o strain gauge é pequenininho, a resistência é baixa e a deformada, então, nem a gente está pegando um comprimento tão pequenininho, né? É coisa da ordem de milésimos de strains, ou milistrains, né? 10 a menos 3. Só que você quer fazer uma medição com uma precisão muito grande, né? O objetivo é esse, né? Então, como é que você consegue fazer isso? Tem um exemplo aí que eu peguei de uma referência, em que a deformação, por exemplo, 500 microstrain, no caso aí microstrain é 10 a menos 6, né? E um strain é milímetro por milímetro, não, um strain eu chamo de strain, mas não é uma unidade, né? E um gauge factor seria igual a 2, e isso levaria a uma variação da resistência elétrica, que olhando a equação do slide anterior, né? É o gauge factor vezes a deformação em microstrain, né? Então, 2 vezes 500 vezes 10 a menos 6, que dá 0,1%, ou seja, 0,001, né? E pegando aí um strain gauge de 120 ohm, 100 ohm, 120 ohm é o valor típico aí de resistência desses strain gauges, a variação que eu obteria para um 0,1% seria 120 vezes 0,1%, que é igual a 0,12 ohm, um valor muito baixo. E aí que entra a ponte de Wheatstone, né? Elas servem para isso, né? Eu tenho uma resistência baixa e servem para isso, talvez servam para outras coisas, mas no caso aqui na nossa medição com strain gauge, o objetivo da ponte de Wheatstone é esse, né? Eu aplico uma tensão, sei lá, 5 volts, né? Que é o VEX, e eu tenho 4 pequenas resistências, R1, R2, R3 e R4, e eu tenho uma ponte entre R1 e R2 e entre R3 e R4, né? Uma ponte onde eu mediria uma variação de tensão V0. Se você fizer as contas aí dos resistores, né? Você vai ver que V0 em relação ao V que foi, que eu chamo de V de excitação, né? O V que foi colocado na ponte,
é igual a R3 sobre R3 mais R4 menos R2 sobre R1 mais 2, tá? O V0 é igual a zero se o R1 for igual a R2, que for igual a R3, que for igual a R4. Eu posso pegar, por exemplo, e no lugar do R4, colocar um strain gauge de 120 ohm lá. E aí, nessa ponte de Wheatstone, eu vou conseguir medir uma voltagem, né? Uma variação de tensão para uma ponte de Wheatstone que não está mais equilibrada. Então, essa variação de tensão, V0, né, ela é um valor bem mais fácil para eu medir, é um valor mais mensurável, e numa escala de milivolts. Eu estou medindo a variação de tensões numa escala de milivolts, com um voltímetro de precisão, e isso pode ser também amplificado, de forma que a minha medição vai ser bem precisa, tá? E, finalmente, com respeito aos strain gauges, né, alguns pontos de atenção aí. O strain gauge tem que ser muito bem colado. Isso vem toda a instrução, né? Se você trabalhar com strain gauge, você vai ter uma instrução de uma cola de precisão, a condição superficial, a limpeza, tudo isso é necessário para que você faça uma boa instrumentação, uma boa colagem. Mesmo assim, às vezes as pessoas perdem strain gauges porque eles não aderiram bem, né? Quando o número de instrumentação, quando a instrumentação é muito extensa, né? E por outros motivos, às vezes, né? É um sensor bem delicado, né? O alinhamento do strain gauge, né? Eu coloquei a referência aqui, o Hork, né? O Hork é um livro sobre fórmulas de tensões e deformações, mas curiosamente ele tem um capítulo que detalha esses problemas lá. E um dos problemas também que ele aponta é a questão do alinhamento do strain gauge, principalmente para strain gauges uniaxiais, né? No caso da roseta a gente não teria esse problema, né? Mas eles têm que estar muito bem alinhados em função daquilo que você quer medir. Então tem que ter muita precisão nisso. A questão de temperatura, na minha pesquisa aí eu vi que existem strain gauges de materiais diferentes, às vezes para usar em condições de temperatura diferentes. Mas o fato é o seguinte, se você tiver uma variação de temperatura grande no ensaio, o próprio material vai sofrer uma deformação em função da temperatura, né? Então você tem que ou corrigir isso, né? Ou fazer instrumentação dedicada para uma determinada temperatura. Você tem que tomar cuidado com isso. O Hork também menciona a questão da temperatura. E, finalmente, né, a questão dos gradientes de deformação. Por menor que seja um strain gauge, dependendo do que você for medir, se for um lugar com muitos detalhezinhos, né, no caso de um avião, tipicamente um lugar rebitado, né, uma junta, né? Você colocar um strain gauge no meio de tudo aquilo, você não chega a conclusão nenhuma, porque os gradientes de deformação, mesmo ao longo do strain gauge, eles são muito grandes. Então ele está medindo alguma coisa que não é conclusiva, né? A minha sugestão é que você coloque realmente o strain gauge em lugares que você sabe que dá para medir o que você quer medir. Então, um exemplo aqui de aplicação é um painel, nesse caso o painel, eu achei em alguma referência aí de material composto, mas isso não importa, né? Vamos supor, esse painel foi colocado em um ensaio, em um dispositivo de ensaio para um painel, ele vai ser sujeito a uma carga axial, uma carga circunferencial, não, uma carga longitudinal, uma carga circunferencial, que a gente chama de tensão de Hooke, e pode ser que ele tenha um carregamento mais complexo ainda, de cisalhamento, vamos supor. Vamos supor que a pessoa quer ver nesse painel curvo a questão da tração diagonal, que o Ivan mencionou ontem na live dele, né? Se esse painel diagonalizar, como é que fica, né? Quando que o painel vai flambar? Eu quero ver isso através de um strain gauge, ou de sensores aí, colados, né? Então, a sugestão, no caso, é colocar rosetas no revestimento, porque ele pode ter carregamento de cisalhamento também, e nos componentes longitudinais, né, stringers, mesas de caverna, você coloca strain gauges uniaxiais, tomando aquele cuidado, né, que eu falei, para que eles estejam realmente alinhados, né, longitudinal de acordo com a posição do strain gauge, ou de acordo com a posição do
stringer, né, do elemento longitudinal, ou de acordo com a mesa da caverna, né? E eu coloquei aqui, por exemplo, você colocar uma roseta do lado de dentro e, se possível, colocar uma roseta do lado de fora. Se você mediu a mesma coisa, excelente, as duas mediram bem. Se você mediu alguma coisa diferente, pode ser que haja realmente um efeito de membrana aí, alguma coisa que está diferenciando a tensão e a deformação do lado de dentro e do lado de fora do seu painel. Bom, então vamos passar para alguns exemplos, né? Esse paper que é adicionado aí, Calibration of Load Measurement System for an Unmanned Aircraft Composite Wing, mais uma vez é uma asa em composto, de um UAV, no caso, é um pessoal polonês, e o paper é open source, né? Então, se vocês olharem esse título aí, vocês vão achar na internet, né? É uma asa, então, que o interesse deles, né? Como eu falei, para que é um instrumento, uma estrutura, né? Para que eu faço ensaios instrumentados, né? No caso desse pessoal, o interesse deles era a medição de cargas e validação de cargas aplicadas na asa, nessa asa do UAV, né? E como exemplo aí eu tenho uma distribuição, uma carga distribuída, né, de lift, né? E integrando essa carga eu vou ter forças cortantes ao longo da seção, né? Longitudinalmente. Integrando essas cortantes eu vou ter um momento fletor, né? São os esforços internos na estrutura. Isso para vários casos de carregamento diferentes, né? Aqui tem uma distribuição contínua, mas no caso o exemplo vai ser uma distribuição discreta, porque são poucos pontos de aplicação de carga. Mais uma vez aqui um detalhe, né? Eu teria só uma longarina, né? Como ela como também SPAR aí, como ela seria dentro da estrutura, né? O revestimento aqui está transparente para você entender como funciona essa estrutura. Eu tenho uns pontinhos de fixação aqui que são detalhados na figura 3B na página seguinte. Então eu tenho um suporte fixo aqui, um outro ponto em cima para segurar a torção, né? E esse ponto aqui, meio articulado, né? Para segurar a flexão, né? O carregamento longitudinal que vai ter ao longo de toda a semi-asa, né? Do lado esquerdo. Então aqui são os pontos que eles escolheram para colocar a instrumentação. Fora essa OPT, que ela é usada para outras redes de Bragg lá, que são um outro tipo baseado meio que em fibra ótica, né? Um outro tipo de instrumentação. A seção 1, a seção 2 e a seção 3, elas estariam instrumentadas com strain gauges longitudinais. Aqui a nomenclatura é um pouco diferente da minha, né? A nomenclatura do polonês aqui. Mas você vê aqui o longitudinal seria um uniaxial. Em cima, aqui está um pequeno de ver, mas é para você medir atenção nas mesas, né? Ou da longarina. Também eu teria uma medição de tensões de cisalhamento aí devido na longarina também, ao longo da seção da alma da longarina, e para a tensão, se o caso haja, devido à torção. Tá, essas são as posições, tudo. O detalhe é muito, não tem muitos resultados obtidos, nada, é mais validação de métodos de aplicação do fletor. Eu posso trabalhar tenho que usar todos os esforços conjugados, tudo, né? A ideia é essa, seria validar baseado em resultados experimentais isso. Aqui mais um pouco, por exemplo, a seção 2, né, que estava indicada, e a instrumentação que estava indicada, né, in situ, né? Você vê que está instrumentado do lado de dentro da caixa, né? E aqui são os pontos de aplicação de carga, né? Nessas CMAs, ainda está indicado um pouco da instrumentação. Então eu
tenho esse veio aqui, provavelmente para aplicar uma torção na ponta, né? E eu tenho 15 casos de carregamento. Não vou entrar em detalhes, tudo, né? Vocês podem ler o paper, né? Quem tiver interesse. Então, entre os valores instrumentados, né? E uma espécie de levantamento dos esforços internos na estrutura, né? Para 15 casos de carregamento diferentes, né? Que são combinações de cargas aplicadas nesses 5 pontos em vermelho aqui. Aí ele faz uma avaliação, né? Por exemplo, se eu estou levando em conta todos os esforços, se eu estou levando em conta só a força cortante e o momento fletor, e se eu obtenho valores semelhantes aí ou não, né? E para a maioria dos casos de carregamento que foram aplicados, né? Talvez aí a despeito aí de torção, essas coisas, né? Que daria alguma diferença. Os valores obtidos, né, com uma instrumentação mais reduzida, os valores obtidos são muito semelhantes, né? Esse estudo, é que tá, né? Esses papers a gente lê, a gente pega as referências e começa a achar mais referências cada vez. A primeira referência que cita é um paper da NASA. Aquele, o polonês, que é mais simples, é de 2019, se não me engano. Esse da NASA é de 2004. Então o cara pegou um estudo semelhante com um F, né? Então aí já é outro tudo, né? Uma coisa bem mais sofisticada, a quantidade de sensores que foram instalados. E esse material todo aqui é tudo domínio público, né? Então vocês podem dar uma olhada lá, quem tem interesse. Mas observe que isso seria o uso de instrumentação para validação de cargas. E essas cargas aqui não são do avião voando por aí afora. É um avião no chão também. Se vocês olharem o paper, vocês vão ver que é um ensaio de solo, tá? Com atuadores, da mesma forma que o anterior, aí, com ensaio estrutural no solo. Esse exemplo aqui, eu já coloquei na página do Instagram, é o GRIPEN-E, né? O GRIPEN-E, o pessoal está familiarizado, esse que está sendo feito aí pela SAAB para a Força Aérea Brasileira, e ele foi para vários está sendo sujeito, na realidade, né, a vários ensaios. Através do ICAF, né, que o Ivan mencionou, o delegado sueco, ele é relatório e ele mostrou do Gripen. Então, caso vocês não tenham visto no Instagram, mesmo que já tenham visto, eu vou dar uma repassada aqui. Então, esse é o dispositivo, todo o arcabouço de coisas aí, todo ferramental, atuadores, né? São 126 Load Control Channels para atuadores hidráulicos, mais atuadores aí para tanques, né? E 2.400 strain gauges foram instalados nesse corpo de prova para medição de deformação em vários lugares, né? Então, vocês veem o preciosismo, né? Na interpretação para um ensaio desses. É uma coisa bem impressionante. 38, né? Esse avião foi feito pela Northrop Grumman, é o Talon, na década de 70, um F-5, mas ele foi feito para treinamento de pilotos, né? É o único avião, o primeiro avião supersônico para treinamento de pilotos que foi feito. Na década de 70 foram feitos 1.000 e poucos, dos quais acho que mais de 500 ainda voam até hoje, né? E ao longo dos anos, o T-38 tem um modelo de elementos finitos que vem sendo aprimorado ao longo das décadas, né, eu diria, se a gente está falando de uma coisa que é de 70, então esse 17, né, o último que eu tenho aqui, o FEM de 2017, 2018, correlação entre o modelo FEM e a estrutura real. Da quantidade de dados que foram medidos, eu não vou entrar muito no detalhe nesse slide,
que mostra para a asa, né? O que é feito aqui? Uma banda, né? Através das linhas tracejadas, né? Uma banda de aceitação, não vou dizer que é aceitação, porque muitos pontos medidos não estão caindo dentro dessa banda de aceitação. E aí, vários pontos, cada pontinho azul desses aqui é um ponto que foi medido, né? Então, isso é uma prática muito comum, né? E nesse caso aí do T38, eles têm aperfeiçoado o modelo e cada vez que eles fazem isso, eles buscam essa correlação, né? Cada vez melhor. E o último exemplo aqui é o A380, é o gigante aí que o Ivan mencionou, ele até trabalhou no desenvolvimento desse produto. Esse slide eu acho impressionante, né? O tamanho do ensaio lá em Bremen, né? IABG. É o full scale de fadiga do A380. Mesmo sendo um ensaio de fadiga, foram instrumentadas várias partes, né? Aqui vocês veem a árvore colocada debaixo da asa, os atuadores, tudo. E, por exemplo, aqui são cantos de janela de inspeção, né? A quantidade de strain gauges que estão sendo colocados, para que provavelmente existe alguma preocupação maior aí com respeito à concentração de tensão no intradorso da asa, né? Porque as tensões no intradorso numa asa dessa são uma coisa monstruosa. E foi feito uma quantidade de medições muito grande, né? Para esse ensaio de fadiga, né? Conforme eu vi no artigo aqui, nós temos 7.200 canais, né? Então, se tiver um canal para um strain gauge uniaxial, 3 canais para uma roseta, né? Então, vocês veem a quantidade de strain gauges que pode ter sido colocados, entre outros dispositivos aí, para fazer uma instrumentação dessas. E com isso, eu termino a live, pessoal. Infelizmente, aí, talvez tenha alguma parte que tenha sido comprometida, né? Mas vamos ver o que eu puder ajudar aí, que esteja tudo. Tá bom. Muito obrigado.